Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Nós sabemos que ao adentrarmos as portas da casa, já somos recebidos pelos companheiros de espiritualidade, somos envolvidos e começamos a receber o que viemos buscar, né? O nosso tratamento, nosso equilíbrio, tudo aquilo que nós precisamos, começamos a receber conforme o nosso merecimento. Então, temos que aproveitar ao máximo esse ambiente. Então, sejam todos bem-vindos. Os companheiros da internet também, sejam todos bem-vindos. Aqueles companheiros que já estão conosco há muito tempo, sejam todos bem-vindos. Quem vem pela primeira vez também, sejam bem-vindos. Nós temos, antes de começar, passar alguns recados e depois fazer nossa prece e começar o nosso trabalho propriamente dito, né? Tá. Sexta-feira não tem, né? Acabou, né? Tá legal. Tá. Bom, nós temos um atendimento fraterno, né? Que é sempre realizado 20 minutos antes de cada palestra, né? Tudo bem, Miguel? E então, quem precisar passar no plantão fraterno para receber alguma orientação, ou quiser conversar sobre alguma coisa, nos procure antes das palestras, é atendido e, se for necessário, será encaminhado para receber o tratamento. Tá bom? Os tratamentos específicos somente com cartão, né? Que nem o passe magnético, só aqueles portadores de cartão. O passe espiritual, todos recebem, que é uma harmonização que cada um recebe para poder equilibrar e continuar a sua jornada, né? Nós temos domingo às 10 horas as palestras, né? Temos também os passes e também evangelização infantil. Quarta-feira nós temos reunião à tarde, a partir das 14 horas, e no sábado a partir das 15 horas. No restante da semana, de segunda e quinta, a palestra, os passes começam às 8h05. Tá? Na terça-feira, especificamente, nós temos as palestras e passes, mas todas elas voltadas para aqueles que sofrem depressão ou encaminhamento para tratamento, né, de pessoas que estão em estado depressivo ou dependentes químicos. Então, mais voltada essa de terça-feira especificamente para este trabalho. Tá bom? Então, se vocês conhecerem alguém que está precisando, passando por alguma dificuldade ou não pode vir, traga as informações, a gente vai vibrar, vai orientar dentro do que nós podemos para tentar auxiliar, minimizar o sofrimento dessas pessoas. Tá, ok? Nós temos o nosso curso preparatório que está em andamento, mas é sempre interessante, quem quiser participar, é toda quarta-feira às 20h05. É um preâmbulo do que se espera, né, a partir do curso de doutrina. Às vezes a pessoa não conseguiu começar o curso, mas quer estudar, então aproveita e vem a quarta-feira fazer esse bate-papo conosco aí. Está à disposição às 20h05. Tá? Nós temos os nossos trabalhos assistenciais, inclusive segundo sábado do mês, todo segundo sábado do mês a partir das 9 horas, são realizadas entrega de 90 cestas básicas para as famílias cadastradas. Então, durante 6 meses recebem essas cestas, que é um reconforto. Às vezes a pessoa não tem nem o que oferecer para os filhos, e essa cesta básica ajuda muito. E, né, eternos pedintes que somos, né, como sempre, nós contamos sempre com a colaboração desses nossos irmãos abnegados. Pedimos que continuem nos auxiliando, dentro das suas possibilidades, né, com os alimentos não perecíveis. Tá bom? Nós precisamos arroz, óleo, feijão, açúcar, farinha de trigo, farinha de fubá, né, e biscoitos. Tá? Então, quem puder colaborar com a gente, estamos de braços abertos recebendo. Quanto mais conseguirmos doações, menos nós gastamos e podemos usar dinheiro para as outras obras que a casa administra. E temos ainda, no sábado à tarde, né, a partir das 16h45, a preparação dos lanches que serão distribuídos aos moradores de rua, que ficam ali entre as estações Carandiru e Tietê. Então, é um trabalho que é um trabalho voluntário, se reúne às 16h45, prepara-se os lanches, e às 18 horas sai para fazer a entrega. Quem quiser participar, 16h45, estamos de portas abertas, braços abertos, para quem quiser laborar conosco, né, nesses momentos. É uma atividade gratificante, porque nós vamos aprendendo o que significa ser humano, ser caridoso, né? Distribuir um pouquinho de tudo aquilo que nós temos, né? Aquela caridade que nós temos, aquele amor ao próximo, é nessas atividades que nós realizamos isso aí.
aprendemos a conviver e aceitar as diferenças e as dificuldades de cada um. Tá bom? Então, são esses recados aí. Passado isso, vamos fazer a nossa prece e logo em seguida iniciamos a nossa palestra. Então, convido a todos para fechar os olhos do plano físico, para unirmos os nossos pensamentos e elevá-los a Deus nosso Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus Cristo, seu Filho, nosso mentor, e aos companheiros da espiritualidade, que estão sempre ao nosso lado nos ajudando. Vamos agradecer essa oportunidade, para que possamos aproveitar ao máximo o que estaremos conversando nesta tarde. E que possamos, Senhor, absorvendo esses conhecimentos, fortalecer-nos e continuarmos a nossa jornada. Obrigado, meu Pai, que assim seja, graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Miguel, que fará a palestra da tarde. O tema é contratempos. Que ele seja feliz na sua exposição. Não é que nós vamos brigar com as horas, né? Contratempo não é que nós vamos brigar com as horas. Boa tarde a todos os nossos irmãos da internet, aqueles que estão presentes aqui. Vamos viajar um pouco nesse tema para a gente aprender. Uma das coisas mais importantes, uma coisa que ninguém vai te tirar e que você vai levar para o resto da tua eternidade, é o conhecimento. Tudo aquilo que a gente acha, não me interessa isso, né? Um dia, aquele conhecimento vai te fazer falta se você deixou, menosprezou. E a gente vai pensando que conhecimento é só também o que adquire nos livros. Não. A experiência, por isso que ele está falando, essa vivência no trato com os nossos semelhantes na distribuição de lanches, ensina muita coisa para a gente. A reflexão, né? Principalmente. E desenvolve em nós, e graças a Deus que eles estão aí, missionários, porque se nós não tivéssemos eles com a necessidade, como poderíamos desenvolver em nós esse sentimento chamado fraternidade, solidariedade? Como nós poderíamos praticar a caridade? Se não tem ninguém do teu lado que precisa da tua ajuda, como que você vai evoluir? Então nós precisamos uns dos outros. E a gente dá menos importância para aquele que está ali naquela condição de dificuldade, mas não é não, ele é muito importante para nós. Nós devemos ter um novo olhar sobre aquelas pessoas que nós dissemos assim, carentes no sentido pejorativo, porque realmente carentes somos nós de praticar o bem e evoluir. Se não houvessem essas pessoas ao nosso redor, se não houvesse até alguém do teu lado que precisa às vezes de deixar, você precisa às vezes de ouvir o outro, simplesmente. Ouvir quais são os medos da criatura, quais os problemas. Às vezes há pessoas que convivem no mesmo lar, mas como estranhos. É interessante isso. Bom, vamos aos contratempos. Eu ia chegar aqui 2 horas, mas houve um contratempo, cheguei às 3, que é na hora em cima da hora. Mas ainda bem que cheguei em cima da hora, né? Quem nunca sofreu um contratempo, né? Por que nós temos um problema com o nosso contratempo? Você deixa o boleto para pagar no último dia. E se naquele dia der um pane, você não conseguir ir no banco pagar, o banco fechou. Se tem algum problema, a gente sempre precisa pensar, aprender a se planejar, para evitar até algum contratempo de última hora. Mas se surge o contratempo, nós temos que entender a lição que ele está nos trazendo. Às vezes você vai preparar uma festa importante, que nem... Houve um caso de um amigo que preparou a festa de casamento, buffet, coitado, foi se enforcando, né? Gastando isso, gastando o que não tinha, aí 40 mil de não sei o quê, igreja mais não sei quantos, 20 mil, mais não sei. No fim das contas não casou, houve um contratempo, né? E aí aquilo tudo, isso é de matar, você já imaginou? E acontece, viu? É de se pensar o porquê. Nós consumimos um imenso tempo reclamando. Nós reclamamos muito, né? E aí, você tá para ir naquela festa, vai ser uma bafa, né? Você foi no cabeleireiro durante o dia, né? Fez a unha, fez o pé, cortou
né? Eu não entendo muito bem, mas fez escova, fez, né? Tá lá. Aí chegou na hora de ir para a festa, desaba um temporal que nem de carro mais dá pra você. E aí? Né? Acontece. De repente, você começa a se sentir mal também, sei lá, acontece qualquer coisa. A gente tem alguma coisa que impede que nós, né, atendamos assim os nossos anseios e expectativas de uma festa, de algum evento. Muito bem. Às vezes você programou uma viagem e não consegue. Todos os detalhes você fez, né? Ali fez a prestação, pagou os boletos lá direitinho. Quando chegou no dia não deu certo. Teve algum impedimento, alguma coisa. Bom, esse tema que ele está desenvolvendo é exatamente para a gente entender que às vezes pode haver uma greve, por exemplo, você viaja, vai para os Estados Unidos, tem que voltar para o Brasil, tem uma greve lá, sei lá. Pode acontecer, né? Como aqui no Brasil, né? Você querendo viajar, tem uma greve, então naquele dia, naquela hora, você não conseguiu. Bom, é comum a gente ficar irritado com essas contrariedades da vida, né? A gente fica frustrado. E tem gente que diz assim, atirei pedra na cruz, né? Só acontece comigo. Quer dizer, a pessoa quer, além do problema, ela quer agravar, ela quer mostrar, olha, eu sou, né? Não tem nada disso, gente. Se alguma coisa não deu certo, é porque não era para dar certo daquilo. O certo não é a maneira como nós pensamos que seja. O certo é o certo que está acontecendo. Não era para você ir. Né? Quantas e quantas pessoas, depois de um determinado dia, falam, ai, graças a Deus, eu não peguei aquele avião que caiu, que explodiu no ar. Né? Graças a Deus eu não peguei aquele ônibus sofreu um acidente. Graças a Deus eu não peguei aquele navio naufragou. Vocês estão vendo que tem coisas que que a gente faz no momento, para nós, é um problema sério. E de repente pode ser que o destino está te trazendo para uma outra realidade, que não é para você passar por aquilo. Então, muitas vezes nós caprichamos, vamos no mecânico, gastamos uma nota, deixamos o carro zeradinho, quando sai na viagem o carro não dá partida. São coisas que a gente vai pensar que à primeira vista nós não, mas eu tenho que fazer. Não. A gente tem que refletir na mensagem, porque os fatos e acontecimentos da vida também nos trazem lições, né? É sempre bom parar para pensar quando nós estamos diante de uma contrariedade, porque você imagina, por exemplo, você vai viajar para os Estados Unidos, tem um furacão, de repente aparece um furacão lá na cidade onde você vai. Então não tem jeito, gente. Acontece um acidente grave, desabar alguma tempestade, tudo isso são contrariedades naturais. Mas existem as contrariedades, né, que nós criamos para nós mesmos. Nós ficamos assim, contrariados. Por quê? Porque não seguiu o nosso plano, o nosso desejo. Se nós não aprendemos a conviver e entender, né, isso, nossa saúde, segundo os nossos irmãos, vai para o espaço, porque a gente vai ser uma pessoa, a gente não vai conseguir ser feliz. Você não consegue ser feliz nervoso, irritado, né? Não adianta. E não entender que contratempo não é uma tragédia para nós, né? Nós não temos gozado férias, muitas vezes, e não, preciso tirar uma férias, não consegue. O patrão chega, nós vamos precisar fazer uma extra aí, ninguém tira férias. Aí você já fica meio chateado, mas faz parte da vida. Deus sabe os nossos compromissos, nossos anseios, e Deus tem um plano para nós sempre. É verdade isso, né? Nós temos que meditar que muitas vezes não é o nosso momento de fazer aquela viagem, não é o nosso momento de ir naquela festa. Não é. Aquilo aconteceu exatamente para te dizer, trazer uma mensagem do alto. Deus conversa conosco através da natureza. A gente tem que aprender a observar isso também. E se nós não pudermos participar de uma festa que nós achamos que ia ser badalada, ia ser maravilhoso, né?
existe algum porquê. E aí, muitas vezes nós chegamos atrasados, o banco fechou. Vai lá pagar o boleto no último minuto. Olha, gente, ainda bem que existe casa lotérica hoje em dia, né? Porque o banco fecha às 4, você vai na lotérica, paga até às 5. Vamos supor que a lotérica às 5 fecha, não recebe mais. Gente, hoje em dia a tecnologia é para evitar você sair de casa mesmo, né? Você pega o celular, gira aqui, lê o código de barra, bateu, pronto, acabou, tá pago. Você não precisa sair de casa. Ou se você preferir, use outro método lá no computador. Sempre é bom pensar na segurança. Mas em casos de problemas com relação à internet de segurança, pode ter certeza, o banco assume a responsabilidade. Ainda bem, né? Pelas nossas leis, o banco assume a responsabilidade, né, de se houver alguma fraude, alguém entrar no seu computador e roubar a sua senha, alguma coisa assim. Mas a facilidade que nós temos hoje, muitas vezes, nós menosprezamos. E a vida, às vezes, nos escreve determinadas passagens de contrariedades para que nós aprendamos a ter paciência. Não é porque eu não fui na festa que o mundo vai desabar. O mundo vai dizer, faltou você. Não, mas aconteceu isso, você não pôde. Então, acabou. Não vamos lamentar as contrariedades. Muitas vezes, essa contrariedade poderia evitar uma passagem dolorosa para nós, porque podemos sair com o carro, de repente o carro quebrar no caminho, acontecer um acidente, ou coisa pior. Ou o avião caiu, nós não sabemos. É por isso que nós comecemos a aprender a entender que a contrariedade, esse contratempo, a contrariedade é nosso, contratempo é o fato que acontece, é a circunstância, né? Às vezes que tira-nos do planejamento, né? Amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, né? E vou lá no banco pagar isso, isso, isso. Não. Fica tranquilo, se você não conseguiu naquele dia, não se preocupe, é porque não era para ser. Houve contratempo. Às vezes tem aqueles contratempos inesperados. De repente liga um parente, fala que está doente, precisa do nosso socorro, do nosso auxílio. Aí você tem que largar toda a sua rotina, que é uma das coisas que a gente não gosta também, que nós precisamos aprender, que a rotina é que está matando a gente, né? A gente tem a nossa rotina diária, mas de repente tem um parente doente e liga, eu estou precisando de ajuda. Não tem jeito, é assim mesmo. É bom até a gente sair da rotina, quebrar a rotina auxiliando. Então, o que nós entendemos? Começam a amar-vos uns aos outros com amar a si mesmo. Né? É isso mesmo. Você tem que amar uns aos outros, mas começa amando a si mesmo. O amar a si mesmo seria você se desejar o melhor, não ficar se lamentando. Todas as vezes que você fica triste, seu sistema imunológico cai, as doenças oportunistas dos vírus e das bactérias vão invadir seu corpo. É simples, não tem jeito. Isso são testes feitos em hospitais nos Estados Unidos. Eles têm esses resultados. O nosso sistema emocional interfere diretamente no sistema imunológico. Né? O nosso bom humor ou mau humor interfere no nosso sistema imunológico. E aí, nós interferimos até na forma da molécula de água. O cientista japonês, né, Masaroto, já fotografou as moléculas de água e percebeu e fez testes, né, com pessoas com pensamento negativo, ruim, emoções ruins, interferiu na forma da molécula. E se nós somos grande parte água, porque você é grande parte água, esse corpo aqui. Imagina o que nós não fazemos para o nosso corpo. Quantas doenças nós não trazemos para nós mesmos através do nosso mau humor, da nossa falta de amor a si mesmo. Quando a gente está bem, quando a gente está se amando, a gente está bem, está feliz. Você está olhando para as pessoas e até está desejando a sua felicidade para as pessoas. Mas quando a gente não está, né, quando nós estamos dando
a atenção e o foco em emoções negativas, é preciso então que você se supere, entre dentro de você mesmo e mude isso. Porque ninguém pode mudar por nós. Você pode ir em qualquer psicólogo, não tem lá, dá 1 quilo de alegria. A alegria é uma coisa íntima, é uma construção, é da própria natureza do espírito. E essa alegria que nós estamos procurando todos os dias, ela está dentro de nós. É desenvolver, praticar, né? É do espírito. Como a tristeza é do espírito também, né? E a opção é nossa, né? Diante de uma contrariedade, de uma contrariedade, muitas vezes no dia a dia, de uma decepção, por exemplo, né? É bom a gente repensar isso. A decepção é uma das coisas mais maravilhosas, né, na nossa vida. Né? Às vezes estava lá preparando-se para casar, de repente se desfaz tudo aquilo, né? E a pessoa fica decepcionada, né? Desistiu do casamento, não sei o quê. Um com o outro, né? Casal. Importante isso aí. Importante entender que a decepção te mostrou a realidade. A gente quer acreditar ou não? A gente não quer acreditar na realidade, mas a realidade está aí. Nós erguemos, muitas vezes, imagens das pessoas à nossa volta que não são reais, estão conosco. E eu acho que já aconteceu com muita gente, de acreditar, essa é a pessoa certa para mim, né? De acreditar, eu amo tal criatura, mas no fim vai falar, passou. E aí? Né? Aí fala, não sei, foi uma coisa interessante, sentimento de relação, de amor conjugal com aquela criatura que eu namorei muitos anos, né? Achava que era apaixonado, era pro resto da vida e não é. Mas acontece também. É porque esse amor está dentro de você, é você que direcionou para aquela pessoa. Entendeu? E às vezes ocorre essa decepção, né? Quantos e quantos casais a gente vê? Tem aquela história, né? Aí na rua, as crianças jovens hoje morrendo, perdendo a vida por causa de relação afetiva. Ou não aceita a rejeição, mata. Jovem criança, adolescente. Isso não é para estar acontecendo. Nós temos que ter outro procedimento no processo educativo. Nós temos que aceitar também os nãos. Você cria seu filho só para aceitar um sim na vida, ele não vai nunca aceitar um não. Né? Você não aceita a rejeição. Tem que aceitar. E você tem que entender que a rejeição, para aquela pessoa, você não é a pessoa ideal, acabou. Né? Como dizem os adolescentes, a fila anda, é assim mesmo. A vida continua, a gente não pode viver imerso, né? Preso à obsessão, que isso é uma obsessão, né, de sentimentos, e está tudo dentro de nós. O fato é o seguinte, o amor está dentro de nós, a direção do amor é nós que damos. Aquela criatura que está ao nosso lado tem o nosso amor. Tem o nosso amor. E esse amor é nós que damos a direção para ele. Ao escolhermos determinada criatura para conviver, nós damos a direção do amor dentro de nós. E há relações que não são por acaso. Muitas vezes nós temos compromissos futuros. E aí você tem uma decepção na adolescência e vai chegar lá na idade madura e encontrar a pessoa que seria a pessoa com a qual você teria algum compromisso ou alguma missão a cumprir, né? E você vai estar fechado para aquilo. Você vai estar com o coração fechado. A gente acha, amar dói, amar não dói. O orgulho é que dói. Amar não dói, não. O amor não causa dor. Nosso orgulho, muitas vezes, né, é que causa essa dor. Né? E só o orgulho, que você está falando muitas vezes, né, tem um egoísmo também. Nós queremos ser amados, mas, né, queremos ser beneficiados sempre numa relação, né? Eu tenho um amigo que ele sempre diz, ele liga para a esposa, eu te amo, tá? Te amo, tá? Mas ele quer ouvir que a esposa eu te amo.
E ela é uma super mulher, né? Faz a comida, lava a roupa, cuida da casa. Além de ser uma pessoa cumpridora dos deveres como esposa, ela ainda é a dita, né? Que cuida da casa, né? Aquela empregada também, né? Que faz tudo. Mas era uma mulher maravilhosa para ele. E aí, algumas pessoas não se manifestam falando eu te amo. Não é assim. Esse negócio de falar eu te amo, é uma necessidade de ouvir do outro eu te amo. Porque você tem segurança. Você não precisa dizer eu te amo para alguém que você, com o olhar mesmo, com a convivência, com os gestos, com a sua atitude, já está dizendo eu te amo para ela. Não precisa ficar falando eu te amo para todo mundo. Você não precisa, porque o seu filho sente que você o ama. Pela sua própria vibração, seus sentimentos, suas emoções que emitem ondas para aquela criança, ele sabe que você o ama. Você não precisa ficar falando para o seu filho, para a sua filha, para dizer eu te amo. Eles sabem. Você não precisa falar para o seu marido toda hora, para a sua esposa, eu te amo. Ela sabe que você está com ela, você está convivendo com ela, é lógico que você a, né? Nós temos outras escolhas, nós podemos dizer assim, olha, não, vamos embora cada um. Mas aí nós não precisamos desses joguinhos sentimentais para entender que somos amados. Aliás, quem ama não precisa nem se preocupar com isso. E não se preocupa com quem gosta ou quem não gosta dele. Não é verdade? Na realidade, né, a nossa vida é emissão, é amor. Amor é doação, é sempre doar. É um caminho de ida, não tem problema. Jesus amou a humanidade inteira e continua amando. Não é pelos nossos erros, porque nós cometemos erros todos os dias. Somos espíritos ainda nessa fase de provas e expiações. Mas alegria ou tristeza, felicidade ou desdita, é escolha nossa. Comece a se amar mais para você se aproximar mais da felicidade. Comece a entender que contratempos, contrariedades, decepções, tudo que você pode imaginar, trazem uma lição boa, que é para o seu bem. E aí você vai entender melhor. Você vai se amar, você não vai perder tempo reclamando, ou lamentando, ou se entristecendo, ou se irritando, e vai encontrar essa alegria interior de praticar o bem, porque essa prática do bem, ela é uma coisa maravilhosa. E praticar o bem não é você sair só por aí distribuindo, não. Existe muito mais além disso. Existe a mão que se estende, o sentimento, a emoção com que você transmite e dá, ao estender o sanduíche, ao dar um copo de café com leite, ou o que for. Não é o objeto material em si, o benefício material em si. É algo muito mais, digamos assim, sublime nisso, que nós precisamos exercitar, que são os nossos bons sentimentos, que vão junto. É isso que nós vamos fazer. Aí a felicidade começa a ser sua companheira, você já começa a ter, nós vamos ter 100% de felicidade ainda, mas nós teremos uma felicidade que realmente nós temos que dizer, nós espíritas temos que dizer, muitas vezes tem que dizer graças a Deus, agradecer, porque com essa consciência que os irmãos espirituais nos trouxeram, através do esclarecimento da mensagem da Boa Nova, nós sabemos que um simples olhar, um simples gesto, um desejar um bom sentimento para o semelhante, nós já estamos praticando o bem. É um exercício diário, é ótimo. Né? Ao invés de olhar feio para as pessoas, olhar desconfiado, os bons sentimentos. Vamos aos bons sentimentos. Não importa se o outro te retribui ou não. Não importa se o outro diz eu te amo ou não. O que importa é a emoção, o sentimento. É o respeito que a gente tem pelas pessoas. Só assim nós encontraremos a paz. E no final, nós vamos entender que com Jesus nós aprendemos que não cai uma folha sem que Deus saiba, não cai uma folha de uma árvore. Então,
se houve ou não um contratempo essa semana, houve ou não uma contrariedade, uma decepção essa semana, ou você carrega ainda mágoa por uma contrariedade, jogue isso tudo fora. Tenha os seus bons sentimentos, entenda que aquilo foi para o seu bem, né? E olhe para frente, né? Nós não estamos para olhar para trás. O seu passado já passou, é olhar para frente. 2 olhos na frente. Deus não colocou um olho atrás, um olho na frente para você ficar entre o passado e o futuro. A nossa visão é para frente, porque nós temos que caminhar na direção da frente. É ir para frente, é evoluir. E nesse caminho, nós vamos aprendendo um pouco mais com a boa nova de Jesus e com o esclarecimento dos Espíritos. E nesse sentido, qualquer contratempo que haja, sempre será indicado para o nosso bem. Especialmente se for alguma coisa que nós achamos que era muito boa para nós e nos decepciona não podermos ir no último minuto. Não, gente. Tudo tem o seu porquê. E existe um ditado antigo, é do tempo do meu amigo aqui, há males que vêm para bem. E a gente só vai descobrir no futuro. Às vezes um contratempo, a gente acha que foi um mal aqui, mas no futuro nós vamos observar, veio para nosso bem, né? Então tá. Então, queria agradecer a vocês, desejar a vocês uma ótima tarde e vamos para as nossas... Escapar? Não escapar não. Sempre tem uma perguntinha. Pode fazer. Bom, depois da exposição do tema, dos contratempos aí, alguém poderia fazer um comentário, uma colocação, alguma coisa? Tá cheio de gente. É que às vezes as pessoas têm o impulso de falar, mas elas queriam Aí tanto... o contratempo não deixa falar, né? Não, é um contratempo na garganta. Exatamente. Cigarrinho, a hora que vai falar... Mas às vezes a pessoa gostaria, às vezes a pessoa não sabe o tanto quanto ela pode acrescentar, porque isso aqui é uma conversa entre amigos, né? Não um professor dando uma aula, né? Estamos aprendendo todos juntos. Exatamente. A vida da gente, ela é feita de altos e baixos, né? Que nós, quando passamos o nosso planejamento, a gente procura fazer o melhor, mas acontece os percalços no meio do caminho. Tudo. E você tocou num ponto que é primordial. Toda vez que alguma coisa não dá certo, nós reclamamos. Não deu certo, puxa vida, pai, eu fiz tudo certinho, no finalzinho não dá certo, me ajuda, né? Por favor, né? Temos a mania de reclamar. Mas você falou também que é isso, é que nós não paramos para pensar o porquê que aconteceu isso aí. Por que não deu certo? Será que eu esqueci algum detalhezinho? Será que faltou alguma coisinha, né? Para aquilo dar certo, para engrenar? Que nem você falou da viagem, beleza. De repente, como aconteceu comigo, fui fazer uma viagem. Cancelaram o voo. Na hora de embarcar, 11 horas da noite, na hora de embarcar, cancelaram o voo, dizendo que teve problema mecânico. Não podia liberar porque não tinha sido, porque os mecânicos liberaram o voo. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Né? Se vocês descobrem lá no alto, eu queria ver. Fiquei xingando, fiquei bravo, fiquei tal. Aí eu falei, depois eu parei e fiquei pensando, falei, veja bem, se não tinha condições de voar... Imagina você lá no alto. Eu pensei nisso, falei, já pensou? Estou lá em cima. Senhores, é o comandante falando. Vamos fazer um posto de emergência. Foi até bom que não foi, porque realmente o avião apresentou problema. Ainda bem, né? Olha, tá vendo? Então, às vezes acontece. Você quer a mão de Deus, coisas, né? Às vezes você tem que parar, em vez de reclamar, parar e pensar, peraí, por que não deu certo? Será que o meu planejamento não foi o correto? Será que eu pulei etapas? Ou será que aquelas pessoas que talvez participassem do processo comigo não estavam se preparando bem? Então acontece. Você vai sair, você sabe que o São Paulo você não pode marcar horário, é 2 horas antes, é que nem Manaus, 2 horas antes da chuva e depois da chuva. Trânsito. São Paulo 2 horas. Se você tem um compromisso às 15, você tem que sair de casa às 13, para chegar às 15, e corre o risco. Né? Aí você, às 15, sai de casa, ficar 2 horas, 12h15, eu saio de casa, meia horinha eu estou chegando. Acontece o seu carro quebrar, acabar por um pneu, trânsito. Então, nós temos essa mania. E aí nós já vamos ficando estressados, vamos ficar irritando, ficar nervosos. Então, seguindo o conselho, a dica que você deu para a gente, antes de, pare e pensa, né? Pare e pensa, por quê? Talvez não fosse o momento daquilo acontecer. Nós temos que ter essa perseverança. E não temos, viu? Não adianta falar, porque a gente fala, mas também
perde as estribeiras. Mas temos um exercício que nós temos que começar a realizar. Né? Começar a analisar. De olhar o lado diferente. Exatamente. Não olhar sempre o lado negativo das coisas. Essa tendência nossa. Todas as coisas têm o seu lado bom e o seu lado negativo. Vamos ver o lado bom daquilo. Né? Oi? Viajei no dia seguinte. Mas por quê? Eles arrumaram um voo para nós. Né? Mas uma outra companhia. Sem defeito. E o avião sem defeito. E conseguimos o voo direto, porque o voo que eu ia fazer o voo com escala. Conseguimos o voo direto. Foi melhor, vantagem. mas já pensou se eu tivesse... Mas eu praguejei, eu reclamei. Não só eu, mas as 200 pessoas que estavam lá, todo mundo... Aí começaram a distribuir e resolveram o problema. Acontece, gente. O ser humano pode, né? Não é falhar, mas ele pode se equivocar em alguns momentos. Depois, né, vai saber que não completou a lotação do avião. Para mandar um avião com 300 pessoas com 150 é prejuízo. Então... A manutenção não liberou o avião, aí distribui, está mais barato. Consegui viajar. Portanto, foi isso. Cheguei no meu destino. Perdi um dia. Perdi não, ganhei um dia, né? Ganhei um dia, porque não paguei hotel, não paguei nada. Então, valeu a pena. Acabou ganhando, levando a vantagem. Acabei ganhando alguma coisa. Bom, gente, alguém quer alguma coisa? Não? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Vou escrever um livro sobre as viagens. Vou escrever um livro. Minhas viagens. Os contratempos da viagem. Né? Esqueci o passaporte, perdeu o passaporte em Paris, mas tudo bem, faz parte. Bom, depois desses pequenos contratempos, né, que nós comentamos aqui, depois de muito conversar, muito recebermos, então agora nós vamos retribuir. Tá? Então, vou colocar uma musiquinha bem leve, bem tranquila, que é para musical. Então, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos acalmando, vamos abrindo os nossos corações e vamos doar os nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias, para que elas possam ser orientadas pelos companheiros de espiritualidade, até aquele nosso irmão, até aquele hospital, aquela casa de repouso, ou mesmo onde se encontram pessoas em sofrimento, para que elas recebam conforme merecimento e necessidade esse bálsamo que aliviará o seu sofrimento, as suas dores. Por todos aqueles, Pai, que estão na intransigência, no seu orgulho, na sua vaidade, para que eles sejam esclarecidos, Pai, e possam visualizar o bem coletivo em vez do bem pessoal, Pai. Por todos os governantes, por todos aqueles que têm o poder de decisão, que decidam sempre pensando no bem maior. Por esse nosso Brasil, Senhor, que está passando por grandes transtornos, passando por grandes dificuldades, mas que com certeza, contando com o nosso carinho, com o vosso amparo e com essas energias salutares de equilíbrio, de amor, vamos passar essa tempestade e alcançando as calmarias, a bonança da tranquilidade, Pai. Por todos aqueles, Pai, que estão no trabalho da divulgação dessa doutrina maravilhosa, por todos aqueles que enfrentam as dificuldades do dia a dia, os contratempos da vida, para que, confiantes em vós, Senhor, possam realizar a sua jornada. Pelo nosso planeta Terra, que está passando por grandes transformações, começando o seu caminho de transformação no mundo de regeneração. Pelos nossos lares, nossos familiares, nossos locais de trabalho e por nós mesmos, Pai. Que assim seja, graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, as companheiros de espiritualidade que conosco estão presentes, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo, Senhor, que permaneça conosco por toda a nossa semana, nos auxiliando, nos orientando, e que possamos aqui retornar na próxima semana para a continuação desse trabalho. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus.
Aqueles companheiros da internet que nos acompanharam aí, um beijo grande no coração, uma boa semana, até semana que vem, se Deus quiser. Aqueles companheiros que estão conosco, aguardar a orientação aí, que vão receber a segunda parte do trabalho, que são os passes, tá? Nós vamos direcionar para receber esse tratamento. E aqueles que vão retornar aos seus lares, que retornem felizes e confiantes, sabendo que Deus está no comando, nada acontece sem que Deus queira, e que se estamos passando por alguns problemas, é porque nós temos condição de resolvê-los. Desde que nós façamos a nossa parte e pedimos sempre o apoio daquele que nos deu todas as oportunidades. Um beijo no coração, uma boa semana e até mais. Bom, nós vamos passar